eu estava ali louvando ao Senhor e eu estava pensando, nós somos diferentes demais, né? Nós somos diferentes demais. Nós iniciamos o nosso culto comunicando a perda de uma irmã. Todos nós estamos tristes. Quem conhece a irmã Zilda e a Claudina está triste. Mas mesmo em meio ao luto, nós encontramos razões para cantar. Nós encontramos razões para lutar. Pela fé, queremos hoje que a nossa irmã Zilda está com o Senhor. E nisso nós somos confortados. Nisso nós encontramos com o Senhor. Por isso, nós somos um pouco diferentes. Porque nós temos sempre, a despeito da circunstância, até no luto, nós encontramos motivos e razões para louvarmos ao Senhor. Amém, igreja? Convido-os para que abramos a palavra do Senhor. Na primeira carta, escrita pelo apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 e 17. 1 João 5, 16 e 17. Nós continuaremos fazendo a exposição dessa carta. No capítulo 5 nós encontramos 7 certezas inabaláveis do cristão. E essa é a quinta certeza inabalável que nós vamos estudar nessa noite. E qual é essa certeza inabalável? Que as nossas orações podem salvar a vida de pessoas. As nossas orações podem salvar a vida de pessoas. Vamos ao texto? Por favor, acompanhe na sua Bíblia, ou se você preferir, acompanhe a projeção em tela. Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda a igreja, versículo 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Nós vamos orar. Eu convido o presbítero Antônio Roberto, que vem aqui à frente, conduz a Deus uma palavra de oração, pedindo a iluminação do Senhor sobre as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Palavras de vida eterna. As Suas palavras são Espírito e são vida. Agora, ó Pai, rogo ao Senhor, em nome de Jesus, que use o Teu servo, pastor Alessandro, para que ele seja um instrumento do Senhor, para proclamar a Tua palavra. E que nós, ó Pai, possamos atentos obedecê-la, Senhor. Em nome de Jesus, sobre toda a igreja. Amém. Meus amados irmãos, nós nessa noite queremos trazer uma breve mensagem à igreja. E eu quero abordar apenas 2 tópicos com a igreja nessa noite. Em primeiro lugar, eu e você precisamos compreender o privilégio e o poder da oração. Esse texto que nós acabamos de falar sobre o privilégio e o poder da oração. Amados irmãos, é sublime nós podemos pensar que eu e você, por meio da oração, podemos falar com o Criador dos céus e da terra. É maravilhoso eu e você podemos pensar que com a oração nós podemos adentrar a sala do trono e falar com aquele que é todo poderoso e que tem todo o poder para solucionar os nossos problemas. É maravilhoso pensar, meus amados irmãos, que a oração pode transformar o coração do homem e que não existe caso perdido para Deus. A oração, ela é fabulosa. Pessoas que outrora estavam perdidas e condenadas, quando a igreja passa a orar e a clamar ao Senhor, essas vidas são impactadas e transformadas. Aqui nessa igreja, nós temos a história de dezenas de pessoas que talvez aos olhos humanos
eram consideradas pessoas sem esperança, sem propósito e até mesmo sem salvação. Mas pela oração e poder de Deus, a ação soberana do Espírito Santo, essas vidas foram transformadas. O que eu e você precisamos aprender, à luz desse texto, é que nós temos em nossas mãos uma poderosa mão. A igreja, ela tem em suas mãos uma ferramenta eficaz. E nós precisamos, meus amados irmãos, sermos desafiados a termos maior compromisso com a prática da oração. Precisamos orar mais uns pelos outros. Precisamos interceder com fé por aqueles que perdidos estão. Nós encontramos, meus amados irmãos, alguns exemplos na Bíblia de situações em que nós somos, pelo exemplo destes, estimulados à prática da oração. Lembremos que Jesus, ele orou pela vida de Pedro, para que Pedro não fosse peneirado e destruído por Satanás. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Pedir ao Victor que projete para nós. Lucas 22, 31 e 32. Evangelho de Lucas, capítulo 22, 31 e 32. A palavra do Senhor, assim nos diz o próprio Jesus falando a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Notem aqui, amados irmãos, que Jesus, ele intercedeu pela vida de Pedro. E pediu ao Pai que guardasse Pedro, para que Pedro não fosse peneirado, fosse moído por Satanás. Sabemos que esse texto é um texto de dupla interpretação. Alguns defendem que Pedro ainda não era convertido. Eu já creio que Pedro, ele era convertido, sim. A grande questão é que o termo converter, que nós encontramos ali no versículo 32, pode, em alguns contextos, fazer alusão à conversão. Mas pode, como nesse texto, fazer alusão a uma mudança de atitude na vida do crente. Quando fraquejamos na fé, quando pecamos, quando caímos, quando erramos, a Bíblia diz que esse processo de nós voltarmos ao caminho do Senhor é também uma conversão. Então, preste bem atenção nisso, igreja. O termo conversão na Bíblia, ele vai ser sempre definido à luz do contexto. Em algumas circunstâncias, faz alusão, sim, à ação regeneradora do Espírito Santo, ao encontro com Cristo. Mas há também passagens como essa, que o termo conversão é uma alusão à vida do crente, que se desviou do caminho e que precisa voltar à presença do Senhor. Quantas pessoas nós sabemos, meus amados irmãos, são conhecedores da verdade, e que talvez por causa de lutas, dificuldades, problemas, falta de recursos, hoje estão afastados da presença do Senhor. E é por estes irmãos que nós precisamos orar. É por estes irmãos que nós, como igreja, precisamos interceder, seguindo o exemplo e o modelo de Jesus. O segundo exemplo, meus amados irmãos, que eu chamo a atenção de vocês, é a intercessão de Samuel pelo povo de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo número 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo número 23. A palavra do Senhor assim nos diz: Quanto a mim, palavras de Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Irmãos, eu chamo a atenção para esse texto em dois aspectos. Primeiro, Samuel estava profundamente decepcionado, desiludido com o povo de Deus. E eu vos digo a razão, os irmãos vão se lembrar.
povo de Israel rejeitou ao Senhor. O povo de Israel virou as costas para Deus. E o povo de Israel se levantou e disse: olha, nós queremos ser como as demais nações. Nós queremos um rei sobre nós. E Samuel advertiu o povo: não façam isso. Não sejam ineptos, loucos. Este rei tomará as vossas filhas. Este rei tomará os vossos carros, cavalos, propriedades. E o povo, mesmo depois de ter sido instruído, disse: não, queremos ser como as demais nações da terra. Samuel chorou profundamente. Deus aparece a Samuel e diz: Samuel, não chores. O povo não está rejeitando a você, mas o povo está rejeitando a mim, o Senhor que o salvou. Mesmo decepcionado, mesmo entristecido, olha a maravilha desse texto, irmãos. Samuel não deixou de interceder pelo povo de Deus. Sabe o que eu e você aprendemos aqui? É que as nossas decepções e frustração com os nossos irmãos não são motivos para nós deixarmos de orar uns pelos outros. Talvez até você já pensou assim. Em determinado momento, pela frustração, decepção que você sofreu na sua caminhada de fé, desilusão com alguém da igreja, ou até mesmo com um familiar que havia demonstrado a fé inicialmente em Cristo Jesus, você chegou a determinado momento a pensar: bom, eu não vou mais orar por essa pessoa, eu não vou mais interceder por essa pessoa, essa pessoa já me decepcionou tanto, ela já me frustrou tanto, cansei, eu não oro mais por isso. Você chegou a pensar assim de alguém? O texto nos mostra claramente que nós devemos sempre interceder pelas pessoas, mesmo que estas venham nos decepcionar. O segundo aspecto que eu chamo a atenção nesse episódio, que envolve o profeta e juiz Samuel, é que ele entendia que ele não poderia jamais deixar de interceder e orar pelo povo de Deus. Vejam vocês no início do versículo 23. Olha o que Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Grande parte da igreja sabe que nós pecamos ou por ação ou por omissão. Pecamos por aquilo que fazemos e pecamos também por aquilo que nós deixamos de fazer. Mas irmãos, vocês já pararam para pensar que quando nós deixamos de orar pelos outros, nós estamos pecando? Você deixando de orar pelo seu pastor, você está pecando. Você deixar de orar pelos presbíteros da igreja, vocês estão pecando. Se nós, presbíteros da igreja, deixarmos de orar pela igreja, nós, presbíteros, também estamos em pecado. Nós precisamos entender que a nossa responsabilidade, o nosso chamado é orarmos uns pelos, e isso é um ato de obediência a Deus. Todo culto, toda pregação é um momento de conserto com Deus. É um momento que nós acertarmos a nossa vida com o Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, eu espero que você entenda isso em nome do Senhor Jesus, deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo e para os nossos próprios interesses e passarmos a ser mais solidários, mais sensíveis em orarmos uns pelos outros. Quero desafiá-los de uma forma prática. Quero colocar aqui um exercício para o seu cotidiano. Coloque diante de Deus a vida de pessoas que você quer que sejam alcançadas pela graça pelo Evangelho. Escreva um caderno. Tenha um caderno de oração. E comece a interceder e a orar pela vida dessas pessoas. Amados irmãos, ouçam com muita atenção isso. Não caiamos nós em pecado. Oremos uns pelos
14, o Victor vai projetar o texto ali em tela, para que a igreja também acompanhe. Moisés diz: agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumo. De ti, o Senhor falando a Moisés, farei uma grande nação. Versículo 11, a resposta de Moisés. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Versículo 12. Porque hão de dizer os egípcios: com mau intento os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eterna. Versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Mais um texto aqui de difícil interpretação, principalmente porque nós lidamos com essa expressão: Deus se arrependeu. Mas para que eu e você possamos compreender o sentido desse texto, é necessário que nós apliquemos um recurso da hermenêutica. Existe na Bíblia um recurso chamado antropomorfismo. E o que significa isso? Que para nós entendermos a ação de Deus no plano da redenção, autores sagrados tomaram daquilo que é nosso e aplicaram a Deus, para que nós possamos compreender a ação de Deus. É claro que o arrependimento aqui de Deus não pode jamais ser entendido à luz do arrependimento do homem, do arrependimento humano. Mas eu e você precisamos entender que o autor sagrado aqui, ele faz questão de mostrar a ação de misericórdia de Deus para com o seu povo. Eu e você, por exemplo, sabemos que Deus não tem mão, que Deus não tem olhos, que Deus não tem ouvido. Mas no livro dos Salmos, por exemplo, nós encontramos várias citações que Deus estendeu a sua mão, Deus inclinou os seus ouvidos, os olhos do Senhor estão por toda a terra. Deus está assentado no seu trono. E às vezes a gente vê essas figuras de linguagem, a gente pode cair no equívoco de pensar um Deus estático, parado. Mas enquanto pensamos no Deus assentado no trono, eu e você precisamos entender que essa figura de linguagem indica que Deus exerce o seu pleno governo em toda a terra. Da mesma forma, aqui, meus amados irmãos, nós temos um homem que estava frustrado. Houve uma rebelião por parte desse povo, que quis destituir Moisés do seu cargo de líder. Moisés foi perseguido, foi humilhado. Ele tinha ali, podemos dizer, humanamente falando, algumas razões para entregar aquele povo à ira de Deus. Mas Moisés aqui nos dá uma tremenda lição. Ele clama por aquele povo de dura serviço. Ele clama aquele povo que é ingrato. Ele intercede por aquele povo que somente murmurava. Por causa da intercessão de Moisés, aqui o texto é claro, o Senhor não manifestou a sua ira sobre Israel. Portanto, meus amados irmãos, eu e você precisamos orar. Orar pela igreja, mas orar também pelo nosso país. Orar pela nossa cidade. Nós precisamos clamar pelo nosso estado, pedindo que o Senhor Deus se compadeça de nós.
nós precisamos orar com fé, precisamos derramar o nosso coração diante de Deus, suplicar ao Senhor, sabendo, meus amados irmãos, que a oração, ela é uma poderosa arma do povo de Deus. O apóstolo João nos ensina que eu e vocês precisamos ter certeza, e certeza absoluta, que Deus ouve as nossas, Deus atende o clamor do Senhor, e Deus se compadece da igreja quando a igreja o busca. Mas além de nós entendermos, meus amados irmãos, que a oração é um privilégio e que a oração ela é poderosa, a segunda e última lição que eu quero destacar aqui, no texto que nós estamos estudando essa noite, é que existe um limite para a intercessão. Há um caso específico que eu e você somos proibidos. Parece até agora algo paradoxal, porque eu estava falando sobre oração, devemos orar, e agora eu falo, não, mas há limite. Porque o próprio texto nos impõe esse limite. Por gentileza, voltemos para o nosso texto base, 1 João, capítulo 5, versículo 16. Versículo 16 diz: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para morte, Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. No finalzinho do versículo 16: há pecado para a morte, e por esse não digo que morre. A grande questão que nós temos em frente de nós agora é: o que é este pecado para a morte? O que seria esse terrível pecado para a morte, que Deus chega ao ponto de instruir a sua igreja e diz: olha, por este pecado vocês não orem, não intercedam. A primeira linha de interpretação seria um desvio doutrinário. Alguns estudiosos afirmam que o apóstolo João aqui trata acerca de um desvio doutrinário. Vejam vocês ainda na primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 2, versículo 19. A palavra do Senhor nesse texto nos diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram os nossos, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas, amados irmãos, é difícil nós sustentarmos que esse pecado para a morte seria esse desvio doutrinário, porque nós encontramos várias outras recomendações bíblicas para que nós preguemos a verdade, venhamos a corrigir aqueles que se desviaram da verdade, e esta correção, ela deve ser sempre acompanhada da intercessão e da oração. Então, este ponto é um ponto que nós podemos destacar. Eu creio que, na verdade, o apóstolo João, quando fala sobre pecado para a morte, ele está falando sobre a apostasia. O apóstolo João está falando sobre a apostasia. E o que vem a ser a apostasia? É quando a pessoa ela conhece a verdade, compreende a verdade, declarou em algum momento a verdade do Evangelho, mas chegou um determinado momento e essa pessoa disse assim: eu não sou mais cristão. Eu nego o nome de Cristo. Eu nego a obra de Cristo. Eu nego o sacrifício de Cristo. Eu viro as costas para Cristo Jesus. Esse é o apóstolo. Na carta aos Hebreus, e nós estudamos toda ela na igreja, nós podemos aprender algumas coisas sobre a questão da apostasia. Eu rapidamente quero mostrar aos irmãos, relembrar alguns, aquilo que nós já falamos sobre a apostasia.
Hebreus 6, de 4 a 6. Hebreus 6, de 4 a 6. Esses textos eu quero usar para fundamentar aqui o meu argumento, a minha interpretação de que o pecado para a morte é a apostasia. Hebreus 6, de 4 a 6, a palavra do Senhor diz: é impossível, vejam, igreja, como começa, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, versículo 6, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Ignomínia também podemos entender como a vergonha. Notem vocês que quem cai no pecado da apostasia, é impossível que este seja o quê? Restaurado. E eu chamo a atenção dos amados irmãos aqui para algumas questões particulares desse texto. Vejam que um apóstata, ele pode ser iluminado, ele pode provar o dom celestial, ele pode temporariamente ser participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus, provar os poderes do mundo vindouro, esteve à porta, esteve perto, chegou muito perto, mas rejeitou a verdade. Parecia ser um dos nossos, porém não era um dos nossos. Rejeitou a fé, rejeitou a Cristo, como diz o texto aqui, expôs o Filho de Deus à ignomínia e à vergonha. Os apóstolos são aqueles que estão na igreja, mas que em um determinado momento revelam quem verdadeiramente são, rejeitando o Filho de Deus, abandonando a fé. Por estes, pelos apóstolos, por aqueles que conheceram a Cristo Jesus, que declararam a fé em Cristo Jesus, mas que agora, deliberadamente, propositalmente, rejeitam o Filho de Jesus. Por estes, a igreja não deve nem orar e interceder. Por quê? Porque o apóstolo, ele cospe na fronte de Cristo, ele expõe Cristo à vergonha. O mundo evangélico, principalmente o meio reformado, nos últimos 15 dias está atordoado com uma das mais surpreendentes notícias. Um célebre autor norte-americano chamado Joshua Harris, autor de vários livros, escritor renomado, pastor de uma das igrejas mais influentes dos Estados Unidos, autor de livros que falam sobre pureza, foi um dos principais nomes da atualidade no sentido de resgatar o conceito bíblico de santidade. Tem um livro maravilhoso que ele escreveu sobre intimidade com Deus, cabe mais fundo. Recentemente se separou da sua esposa, e não somente se separou da sua esposa, mas veio a público pedir desculpas à comunidade gay por ter escrito livros que diziam que o pecado da homossexualidade é pecado, e ele abertamente se declarou que não é mais um cristão, que nega tudo aquilo que ele escreveu, que nega a sua fé. Que Deus nos guarde, que Deus nos preserve, que mantenhamos a nossa fé firme no Senhor até o fim. Fundamento também, amados irmãos,
que o texto fala sobre o pecado da apostasia à luz de um outro texto de Hebreus. Hebreus 10, 26 a 27. Hebreus 10, 26 e 27. A palavra do Senhor assim nos diz: porque se vivermos deliberadamente, e aqui a expressão deliberadamente é propositalmente, intencionalmente, em pecado, constantemente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O apóstolo é assim, a gente encontra os passos da apostasia. Primeiro passo é negar a fé, é rejeitar a Cristo, é dizer: eu não creio em mais nada, eu abandono o cristianismo, eu abandono a fé. Depois é a entrega ao pecado, passa a este viver deliberadamente em pecado. Vejam o que o texto diz: já não resta sacrifício pelos pecados. E eu chamo a atenção aqui, amados irmãos, que esse texto está falando de sacrifício da antiga aliança, do derramamento de sangue de animais, mas está falando acerca do sacrifício de Cristo mesmo. Que por estes, por aqueles que têm o conhecimento da verdade, mas apostataram da fé, vivendo em pecado, o sacrifício de Cristo não tem poder sobre estes, pois esses rejeitaram a verdade, não tem eficácia sobre a vida destes. Fundamento ainda, o texto de Hebreus, mais uma passagem que eu chamo a atenção da igreja, Hebreus 10, 29. Não há nada pior, amados irmãos, do que a rejeição à verdade, do que o pecado da apostasia, da profanação do sangue de Cristo. Hebreus 10, 29. E quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O apóstolo está aqui, que conhece a verdade, rejeita, que vive intencionalmente na prática do pecado, ele afronta Cristo de três formas. Primeiro, notem vocês a expressão calcou aos pés o Filho de Deus. Que significa? Pisou na obra de Cristo Jesus. A ideia do autor aqui é que você pisasse em Deus. Pisasse em Jesus. Tem algo mais terrível que isso, irmãos? Tem ofensa maior que essa? Segunda obra que este, o apóstolo, ele atenta contra Cristo. Ele profana o sangue da aliança. É o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados. É o sangue de Jesus que nos guarda. É o sangue de Jesus, a certeza que temos da nossa salvação. O apóstolo, ele conhece essa verdade. Ele já ouviu dessa verdade, mas ele rejeita Cristo, profanando o sangue da nova aliança. E por último, o apóstata, ele ultraja o Espírito da graça. O apóstata também, ele pratica o pecado imperdoável. E qual é o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo apóstata é um blasfemo contra o Espírito Santo. Por este, vos digo à luz da palavra de Deus, peço que não roube. Termino aqui, amados irmãos, a mensagem dessa noite. Rapidamente, considerando três aplicações. A primeira delas
relembrando a amada igreja. Interceda pelos seus amigos. Interceda pelos seus colegas. Dobre os seus joelhos. Põe a boca no pó, que talvez haja esperança. Clame ao Senhor por aqueles que ainda não foram alvo da graça da bondade. Eu posso afirmar em alto e bom som que toda a evangelização começa pela oração. Vou repetir. Toda a evangelização começa pela oração. Tem alguém na sua lista de oração que você tem colocado diante de Deus com o objetivo de que conheça o Evangelho? Igreja, olha para cá, preste atenção. Todo crente precisa ter um nome diante de Deus em oração pela conversão. Tem que fazer parte da nossa vida. As mães que ainda não tiveram o privilégio de seus filhos rendidos aos pés de Cristo, ore por eles. Maridos que ainda não tiveram as suas mulheres conhecido a graça de Cristo, ore por elas. Coloque diante de Deus. Clame ao Senhor com fé. Ore pela conversão de alguém querido que você sabe que até este momento está perdido. Peça ao Senhor que transforme a vida deles. Peça ao Senhor que toque no coração deles. Segundo, ao invés de criticar o irmão que caiu, que tropeçou e que pecou, o texto dessa noite nos ensina que nós devemos orar e interceder por este. Às vezes, quando acontece um fato triste de alguém pecar, de alguém tropeçar, como igreja nós erramos muito. Porque ao invés de nós acolhermos e orarmos e intercedermos por eles, nós muitas vezes criticamos essa pessoa que caiu e tropeçou. A oração é um meio de restauração. Quem está passando por lutas, quem tem enfrentado dificuldade, precisa ser sustentado pela igreja em oração. Recebemos hoje a linda família do Adriano, sua esposa, suas filhas. Beatriz não gostou muito do batismo, não, que a água estava fria hoje, né? Mas, irmãos, nós temos que orar por essa família. Eles fazem parte agora da nossa casa, da nossa família. E nós precisamos sustentar o Adriano, Jeane e suas filhas na presença do Senhor em oração, intercedendo por eles. Precisamos amar uns aos outros, e a maior demonstração, amados irmãos, de que nós amamos uns aos outros é pela oração. Quem ama, ora. Quem ama, intercede. Intercede pedindo ao Senhor que guarde, pedindo ao Senhor que proteja. E por último, olhe para cá, preste bem atenção nisso. Ore, mas ore com fé. Ore com verdade, com sinceridade. Peça ao Senhor Deus que não permita que você caia no pecado da apostasia. Eu quero me dirigir àqueles que estão frios, aqueles que reconhecem que estão frios, aqueles que estão um pouco apagados, sem ânimo, sem disposição, sem fé. Eu quero me dirigir a você que está frio, a você que não tem mais orado, a você que tem deixado de ler a Bíblia, a você que está tão enredado nas coisas desse mundo, mas tão
distante de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, essa noite, conserta a tua vida. Volta à presença do Pai. Volta à comunhão da igreja. Ore ao Senhor Deus nessa noite, para que Ele te livre, para que Ele te guarde do pecado da apostasia. Eu digo isso porque todo o processo de apostasia começa com a frieza. A pessoa vai esfriando, e não sente falta, não sente desejo, não sente vontade de restaurar a comunhão, de voltar com a igreja, vai se afastando, e muitos desses chegam a um momento da vida que dizem: eu não creio mais em Cristo Jesus. Eu nego a fé. Eu nego que criei. Eu nego um dia aquilo que declarei e professei. Eu viro as costas para Cristo Jesus. Todo processo de apostasia começa com a frieza no coração. Começa a orar. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa eu cometer este pecado, porque se eu cair neste pecado, Senhor, nem a igreja vai orar por mim, nem a igreja vai interceder por mim. Guarda, Senhor, a minha fé. Preserva os meus passos na tua presença. Livra-me, Senhor, de calcar o teu Filho Jesus, de profanar o sangue da aliança e de ultrajar o Espírito da graça. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, e que sejamos, em nome do Senhor Jesus, igreja, uma comunidade intercessora. Amém, irmãos?